uma das minhas séries favoritas que agora chega na sua reta final na 4ª temporada, a penúltima, e já leva atenção ao máximo para pavimentar o caminho para esse final. Bem, hoje vamos comentar da 4ª temporada de The Boys. Eu sou Francisco Isaac, estudante de cinema, e você está no Racor, onde vamos ver a beleza da 7ª arte. The Boys é uma série que se passa num mundo onde existem super-heróis. Esses heróis são patrocinados pela empresa Vought. O que a maioria das pessoas não sabe é que, na verdade, esses heróis são pessoas maldosas, cruéis e cometem atos criminosos por trás de tudo isso. E aí chega os The Boys, um grupo criado pela CIA para conseguir combater os supers e deter a Vought. E um adendo é que o vídeo contém alguns spoilers. Na 4ª temporada, acompanhamos o avanço de Victoria Newman, uma super, na sua tentativa de se tornar presidente dos Estados Unidos, e que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente, estando a um pé do salão oval. E os The Boys buscam impedir isso enquanto lidam com seus próprios problemas pessoais. Além de também vemos a ascensão de Capitão Pátria, que na última temporada assassinou um civil na frente de todos. E é claro, também acompanhamos a loucura de Billy Bruto. A série tem uma grande narrativa principal que é permeada por narrativas secundárias, sendo que a narrativa principal, a tentativa de ascensão de Newman ao cargo de presidente e a ascensão do Pátria ao poder, e os secundários sendo os personagens lidando com seus demônios do passado que afetam agora o seu presente. Essa narrativa secundária permeia uma boa parte da temporada e pega bastante dela, e mostra esses personagens lidando com questão de passado que agora estão afetando e cobrando seu presente, lidando com seus demônios internos. Toda essa narrativa secundária, ele lidando com esses demônios, essas coisas do passado, são muito bem estabelecidas, desenvolvida e busca aprofundar o drama desses personagens. Falando em alguns dos arcos individuais, Luz Estrela segue um arco interessante. É constantemente julgado pelos seus atos do passado e é tão perseguida e atormentada por isso que acaba afetando seus poderes. Ela deve buscar reconectar consigo mesma. A situação fica mais interessante como tendo uma super transmorfa que copia a sua aparência. E agora ela tem que praticamente enfrentar a si mesma. Um arco bem interessante, bem redondo e fechado. Francês e Kimiko lidam com a vergonha de um passado duro permeado pela violência. Essa vergonha leva ambos a se afastarem um do outro. Esses personagens ganham camadas ao nos mostrarem que apesar de serem violentos, são seres humanos, têm sentimentos, têm fraquezas, o que é uma proposta já de The Boys, mostrar essas pessoas violentas como seres humanos também, dispostas a falhar, a errar. Um aprofundamento ótimo para personagens tão queridos. É um dos arcos individuais, é um dos mais longos, mas não se engane pelo seu tamanho. Cada minuto nele é necessário. E a conclusão se dá por um ato muito aguardado pelos fãs. Aqui uma pequena ressalva ao arco mais do francês, que é bem desenvolvido, só que o seu começo é muito forçado a priori. Os elementos que permeiam o arco dele são apresentados muito do nada, o que gera um estranhamento. Porém, a série consegue bancar ao desenvolver bem o arco. Huey é um dos que mais sofre durante toda a temporada. Ele passa pelas maiores dificuldades em missões, o que vira quase uma piada, né? A pessoa mais normal do grupo ser a que passa pelas missões mais estranhas. A saúde do seu pai, a volta da sua mãe, o acerto de contas com o Trem-Bala, o assassino de sua ex-namorada, e aqui eu gosto como que a série resolveu botar um ponto final nessa história e dar um fim a esse arco, fechar essa história entre os dois. Além da série trazer em Huey as facetas mais humanas. Seu arco, para ser solucionado, está muito ligado a ele se tornar uma pessoa melhor. É um personagem muito humano e que ganha um arco muito bem desenvolvido nessa temporada. Leitinho agora, como líder do grupo, passa a administrar a equipe. E apesar de tomar as decisões certas, isso acaba afetando a sua saúde. A sensatez do personagem leva o grupo nos melhores caminhos. Ele não aparece muito nessa temporada, é um dos que tem um arco mais curtinho ali entre eles, mas quando ele aparece é o suficiente. E aqui, citando esses personagens, vale ressaltar o trabalho muito bem realizado pelos respectivos atores. Erin Moriarty, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Jack Quaid e Lance Alonso, que aqui dão vida a esses personagens já há 4 temporadas, estão muito bem realizados. Para finalizar aqui a questão do arco, vamos falar dos dois pesos pesados, Billy Bruto e Capitão Pátria. Capitão Pátria está mais louco do que nunca e completamente fora das amarras, e agora ele busca se superar a si mesmo e ao seu passado. O que nos rende um dos episódios mais aterrorizantes da temporada. Uma construção interessante e muito bem realizada. Pátria é assustadoramente complexo e quebrado, o que é muito bem metaforizado por suas relações com os espelhos, principalmente quando vemos os espelhos quebrados com várias versões sua, e ele buscando superar. E claro, não podemos deixar de ressaltar a atuação espetacular do Anthony Starr, que há 4 temporadas vem tacando terror em todo o público, com uma atuação fenomenal, com um personagem complexo, mau e cheio de facetas. E ele é uma parte essencial da série, tendo seu ponto mais alto nas 4 temporadas no episódio 4 dessa temporada, o mais aterrorizante de todos. E aparentemente a ideia do roteiro é levar esse personagem até o limite, o que está sendo muito bem realizado. Bruto, por outro lado, tem sua ascensão de outro modo, na loucura. Vemos ele cada vez mais destruído na série, mais cansado, mais sobrecarregado.
e seja isso refletido a partir de seus atos cada vez mais questionáveis ou de sua postura cada vez mais adoentada, que carrega um peso em torno de si e uma fisionomia mais envelhecida também. Ponto aqui também para a equipe de maquiagem, que não pode ser esquecida nesse detalhe. Ele segue uma busca para se melhorar, mas a cada negativo em sua vida ele quebra cada vez mais, chegando a um ponto de ruptura sem volta que é estupefante de se assistir. Ele se torna um monstro para combater os outros monstros. E aqui vale elogiar também a atuação de Karl Urban. Sempre lembramos muito do Anthony Starr, mas definitivamente Karl Urban nessa temporada chegou no seu máximo. Ele já entregou bastante em todas as temporadas, mas essa aqui é definitivamente o seu destaque, por trazer também tantas camadas nesse personagem. A questão da loucura, o peso, o quebrado, a questão de tentar se redimir, mas acabar falhando, nas suas convicções, na maneira como eles a seguem, e como elas se desenvolvem e se moldam a partir das coisas que acontecem em seu entorno. É muito bem realizada, é uma atuação fenomenal. O personagem aparece pouco em relação às outras temporadas, porém cada segundo de tela dele é fenomenal. O arco central é muito bem executado, principalmente pela ambiguidade da série, que nos leva a uma sensação de não saber para onde está indo ou como está indo. E a gente nunca sabe o quão longe ela vai em certos atos. Apesar do final da terceira temporada ter nos deixado com uma impressão de falta de coragem, literalmente o final pareceu dar um pé para trás, aqui parece que eles estão querendo ir para frente. Querem pegar essas questões, trabalharem e mostrarem que existe a coragem que tem em The Boys durante todo esse tempo. E assim eles criam uma tela, uma sucessão de choques, sejam narrativos ou visuais, que nos prendem e nos surpreendem verdadeiramente. Seja a ascensão de Nilma e de Pátria ou o desenvolvimento de Bruto. Além dos The Boys, que passam a maior parte da temporada quebrados, mas quando se unem de novo, dá gosto de se assistir. Não só o ponto que chega, mas como se chega. Essa temporada também se esforça para não enrolar e não perder tempo com coisas desnecessárias. Como, por exemplo, o julgamento do Pátria, ou o próprio final da temporada, a maneira como se desenrola as coisas é bem direto ao ponto, de uma maneira positiva. Aqui não quer enrolar com a gente. As adições da série, as novas supers, são boas, mas tem seu porém. Espoleta, aqui faz como uma rivalidade à Luz Estrela e um apoio à Pátria. Ela é uma negacionista que é assustadoramente engraçada de se assistir, de tão absurdo das coisas que ela fala, mas no geral na série ela pouco adiciona. Muitas vezes ela tem pouca influência no panorama geral das coisas. Mana Sábia também é uma adição interessante. Inicialmente, a questão dela ser a pessoa mais inteligente do mundo consegue ser mostrada claramente, é bem estabelecida, bem desenvolvida, mas quando chega naquele final em que quer dizer que ela planejou tudo, parece se perder. Porque existem tantas possibilidades mostradas na série que fica difícil de comprar que ela teria planejado tudo. E quando estamos lidando com personagens que são estáveis, como Bruto e Pátria, essa ideia de que ela planejou tudo fica pouco crível, acaba caindo um pouquinho na qualidade. Sendo uma coisa que afeta a experiência, é pouco crível acreditar que ela planejou todas as coisas que aconteceram, mesmo que seja, foi com contratempo, mas ainda assim não faz muito sentido, não é tão bacana assim. É uma personagem que claramente precisa de muito cuidado para se trabalhar, porque pode ser uma conveniência narrativa ou uma inconveniência narrativa. Porém, nada que afete o todo que a série apresentou. Ryan aqui é uma edição ambígua. Apesar de tudo que já vimos, tudo que ele passou, ele vai de um lado ao outro, não sabemos bem para qual o destino dele, até que ponto vai chegar, o que pode ser até um pouquinho irritante de se acompanhar, mas vamos ver a que ponto vai chegar nessa quinta temporada, ainda dá para se trabalhar com o personagem. Gosto da fotografia suja da série, que só fica limpa quando estamos vendo a propaganda da empresa da Voight, né, uma empresa mentirosa. Retrata o mundo duro e sujo e isso cria um paralelo, né? Aquele mundo falso ali criado por ela, na verdade tem aquele brilho, mas não é aquilo que vemos de verdade. Além de direções excelentes que sabem guiar a ação, o humor e os momentos mais insalubres que tem na série. E que se tornou um marco dela. Também uma trilha sonora impecável com uma adição de Nirvana. Tecnicamente impecável, a série sabe como cativar o público e no dar raiva, repulsa, nos mantém presos assistindo ali. Isso porque é tudo muito bem realizado. A quarta temporada de The Boys é espetacular e surpreendente. Busca reverter os erros do final da terceira temporada e consegue dar a volta por cima. Além de buscar aprofundar os seus personagens e elevar a trama ao máximo, nos deixando completamente ansiosos para ver o desfecho do embate. Resta esperar para ver se o desfecho vai fazer jus a toda essa construção que temos visto, não só nessa, mas nas outras 3 temporadas. E que aqui chegou ao seu ápice. E é isso, me digam aí se vocês viram a quarta temporada, se gostaram da série. Comentem aí, debatam nos comentários suas percepções sobre os personagens também. Bem, é isso. Se você gostou do vídeo e gosta de cinema, siga o Hakori em todas as redes sociais. Muito obrigado!